Eu vou conversar a partir de agora com o professor de Relações Internacionais da FAAP, professor Lucas Leite, faz a gentileza de nos atender. Oi, professor, bem-vindo, boa tarde, tá me ouvindo bem por aí? Estou sim, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Professor, a gente tem quase um mês de guerra acompanhando esses conflitos. Essa situação na cidade de Kiev, com o avanço dos bombardeios, que a gente acompanhou o bombardeio do teatro também com crianças, com civis. Até agora, o que tem dificultado mais o avanço das negociações entre Rússia e Ucrânia, professor? Eu entendo que, atualmente, o que tem mais dificultado é que as demandas russas permanecem muito altas em relação ao que a própria Ucrânia pode atender, que não afete a sua soberania, e do outro lado também não há uma demonstração objetiva de cessar-fogo a partir dos ucranianos ou de que o apoio da OTAN ou de países próximos ali iria diminuir. Na verdade, eu acho que há um impasse em relação a quais são os interesses e os objetivos dos dois lados. Já está um pouco claro que os objetivos dos ucranianos nesse momento tendem a ser muito mais focado no final da guerra, ou seja, aceitar inclusive demandas relacionadas à não participação da OTAN, à não participação na União Europeia, a uma tentativa de manutenção do status quo, portanto, já se aceita isso em relação à Ucrânia, enquanto do lado russo as demandas permanecem um pouco mais assertivas, um pouco mais ampliadas. E nesse sentido, talvez seja a própria Rússia interessada na manutenção desse impasse das negociações para que, com o tempo, ela consiga efetivamente atingir Kiev, conquistar Kiev, e por isso ela teria uma posição muito facilitada na mesa de negociações. Em última instância, é possível perceber que sim, as negociações estão atrasadas justamente pela talvez necessidade ou interesse russo em permanecer numa posição em que ela, a Rússia, se sente privilegiada. Professor, a gente vai interromper a entrevista rapidinho. Nós temos imagens ao vivo com a cobertura da CNN Internacional na Ucrânia e tradução simultânea. É traumatizante porque talvez seja o pior do que a gente tem visto aqui em diferentes cidades, do que a gente já viu em toda a Ucrânia. Nesses campos de batalha nessa guerra que foram provocados pela invasão da Rússia. Temos notícias vindo também de uma autoridade do governo de Dnipro que mostrou fotos e diz que a estação de trem numa cidade próxima, que fica 70 quilômetros daqui, foi atingido por um ataque russo, provavelmente foguetes, e essa estação de trem praticamente está destruída. E pelo menos uma pessoa morreu. A gente não conseguiu confirmar isso de forma independente, mas é parte da realidade do que as comunidades estão vivendo aqui. E, Ivan, eu entendo que você está em Dnipro e as pessoas ainda estão tentando manter os serviços comuns, do dia a dia, como ônibus e trens. Sim, o transporte está passando por aqui. A vida não está completamente normal, porque tem um toque de recolher, então metade dos negócios, das empresas estão fechados, mas a população tenta, as mães levando as crianças em carrinho de bebê, por exemplo, mas todo mundo está falando da guerra, bebidas alcoólicas não estão sendo vendidas, e isso também tem acontecido em todo o país desde que a guerra começou. E a administração, o governo local tem de fazer operações em cidades próximas para tentar e, ao mesmo tempo, tentar defender o território ucraniano da invasão russa. É uma loucura, porque nós temos esses dois objetivos acontecendo ao mesmo tempo. Como um vice-prefeito disse hoje, eles têm treinamento desde 2014, quando começou a invasão em Donbass, que é próxima daqui, inclusive. Então, eles têm alguma certa prática, por assim dizer, nisso. Mas parte da responsabilidade adicional aqui é receber esses ucranianos deslocados, traumatizados, de Mariupol, de Kharkiv, e trazer ajuda humanitária para a população. Outra responsabilidade terrível, eu fui num cemitério militar aqui e vi pelo menos 25 novas covas abertas.
e de ucranianos que foram mortos desde a invasão que começou em 24 de fevereiro. E no necrotério, uma autoridade disse que tem um caminhão refrigerado com os corpos de mais de 300 soldados russos e alguns casos que estão completamente carbonizados a ponto de não serem reconhecidos e precisarão de testes de DNA e para que eles sejam identificados depois pelo seu governo e pelas suas famílias. Uau, Ivan Watson, agradeço por suas informações em Dnipro. Muito obrigada. Bom, acompanhamos então a cobertura da CNN Internacional com o nosso repórter que está na cidade de Dnipro, falando sobre a situação por lá, dizendo que notícias que chegam das autoridades dão conta de uma estação de trem, uma cidade bem perto de Dnipro, que também teria sido bombardeada, teria sofrido um ataque russo, provavelmente por foguetes. Essa estação teria ficado totalmente destruída e pelo menos uma pessoa teria morrido. Ainda sobre a situação em Dnipro, as pessoas estão ainda mantendo alguns serviços, como trens, por exemplo, transporte público. O nosso repórter relata que a vida, claro, não está totalmente normal. Há toque de recolher, há proibição de venda de bebida alcoólica, as pessoas têm medo, mas que em algumas regiões da cidade algum tipo de vida ainda é preservado. Ele relata ali que algumas mães tentam sair de casa com os carrinhos de bebê. Mas a administração do governo local tem que fazer várias operações ao longo do dia, perto de Dnipro, para tentar defender o território ucraniano. A gente, claro, segue de olho na programação da CNN Internacional. Voltando a conversar agora com o professor de Relações Internacionais da FAAP, Lucas Leite. Professor, só queria, para a gente concluir a sua primeira pergunta, e aí eu já chamo a Tainá Falcão para ela participar da entrevista também, saber o seu olhar sobre a situação de Kiev, né? A gente falava sobre a estratégia de bombardeios, de domínio na cidade, da população que, quem ainda ficou claro dentro da cidade, não tem mais acesso à água, à comida e energia elétrica, e isso é uma estratégia de domínio total. Até quando Kiev consegue resistir, professor? Essa é uma questão que os próprios aliados nesse contexto, né, relacionados aos Estados Unidos, os europeus ali, têm questionado. E muito provavelmente nessa próxima reunião, nesse encontro do G7 entre esses países, eles vão, e na verdade da própria OTAN, eles vão discutir isso. Em que medida é possível Kiev sustentar, portanto, um contra-ataque dos russos. Não está claro, mas já é aventada a possibilidade de que, de fato, a capital ucraniana vai cair sob comando russo. Os ataques têm aumentado justamente porque a guerra tem se alongado demais e os russos têm interesse em acelerar esse processo de um controle maior da região, de um controle, portanto, da máquina burocrática, política do país, porque dessa forma, na mesa de negociações, ela teria, a Rússia, uma capacidade muito maior de barganha. Nesse aspecto, a gente já consegue perceber, contudo, que há certa movimentação de tropas ucranianas em torno da capital Kiev. E algumas vitórias foram conseguidas por esses resistentes ainda, né, por esses grupos que ainda resistem à invasão russa. Contudo, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente está falando de forças que estão menores, de forças que cada vez mais precisam de recursos de ajuda financeira e também militar de outros países, enquanto a Rússia contém ainda, né, ainda tem, na verdade, a primazia do ataque, ela ainda tem boa parte das suas tropas ali presentes e tem a questão do ataque aéreo. Por isso, não à toa que o presidente Zelensky insiste arduamente na tentativa de criar uma zona de exclusão aérea sobre o país, porque assim a Rússia não teria condições de atacar sem ser retaliada. O que efetivamente não vai acontecer, porque a gente sabe que também isso seria, na verdade, uma condução da guerra em maior escala, coisa que os países da OTAN, em especial os Estados Unidos, não têm o menor interesse. Sim. Tainá Falcão, chega com a sua pergunta também. Professor, volto naquele ponto das negociações. O senhor falava até de possibilidades estratégicas da Rússia em torno de Kiev mesmo, ampliando as questões que são colocadas para um possível encontro que vem sendo pedido reiteradamente por Zelensky, entre ele e o presidente Vladimir Putin. Qual a avaliação que o senhor faz? Porque ainda é tão difícil pensar que esse encontro pode acontecer e quais avanços nas negociações seriam necessários para que essa conversa acontecesse? Se é que o senhor acredita que ela vai acontecer algum dia?
As negociações entre os dois países já ocorrem, elas vêm ocorrendo já nos últimos dias, nas semanas passadas todas nós tivemos tentativas de encontro e discussão acerca de como tentar conduzir, por exemplo, corredores humanitários, ou mesmo estabelecer algum tipo de regra, algum tipo de previsão de que limite a gente pode estabelecer para a guerra, né? Condições de paz, portanto. Contudo, a gente percebe que nem para corredores humanitários há consenso, né? Há muitas dificuldades de estabelecer princípios com denominadores comuns entre os países. Isso porque os interesses ainda estão muito distantes. Não há nada que os dois consigam ver de forma mais ou menos igual que permita avanços substantivos na guerra. Além disso, para a Rússia, a gente pode apontar que Kiev é uma questão estratégica, é a questão que vai definir, portanto, muito mais a como essas negociações vão ocorrer. E nesse aspecto, há, na verdade, no cenário de guerra, muito mais movimentos do que no cenário das discussões diplomáticas, que é onde deveriam efetivamente ocorrer as negociações, né, para onde deveriam estar, né, sendo guiadas as negociações. Sem diplomacia, a guerra não acaba, isso é fato. Ela não vai acabar pelo processo de escalada. Mas o perigo justamente é o de que, se a Rússia se sentir encurralada cada vez mais, se a Rússia se perceber numa situação de afronta à sua integridade física, sua segurança nacional, sua soberania, já é também levantada a possibilidade de ataques com pequenas armas táticas, que seriam pequenas armas nucleares, com potencial em torno de 1/3 das armas que foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, para a gente ter uma ideia mais ou menos do tamanho. Elas seriam capazes, né, supostamente, de escalar o conflito para tentar desescalar. Essa é a lógica da estratégia russa inicial, né? Se isso acontecer, ainda é algo que a gente tenta enxergar um pouco mais distante. Mas o problema é que quanto mais a Rússia se sente pressionada, mais a guerra demora, mais ela vê seus custos aumentarem e talvez a possibilidade de um ataque desse tipo seja para ela a forma como a própria Rússia poderia resolver de fato as negociações e falar o seguinte: olha, eu joguei essa arma tática numa região que não tem ninguém ou numa região que seria apenas militar para demonstrar que eu não estou disposto a escalar mais. Que o limite do que eu chego é aqui, justamente ou vocês aceitam certas condições ou nós vamos continuar com a guerra. Né? Então, a gente está num momento, num impasse muito grande, que é o seguinte: o que fazer em relação a Kiev? Por quê? Eventualmente, mantido tudo mais constante, Kiev cairá sobre mãos russas. Então, justamente nesse encontro agora, mais do que no encontro do Zelensky com Putin, porque Zelensky não tem realmente condição de determinar a agenda, a ordem do dia, o que está sendo estabelecido enquanto prioridades. Como não é Zelensky, ele é muito mais, na verdade, um indivíduo que fica tentando angariar apoio, tentar construir alianças. Como não é ele que tem essa capacidade, tem de fato a capacidade de estabelecer essa discussão, a gente está falando aqui, portanto, da necessidade do Ocidente estabelecer essa pressão contra a Rússia. E é por isso que essa reunião da OTAN, que vai acontecer em breve, é tão importante, porque ali vão ser definidos os próximos passos possíveis em relação à crise. Professor Lucas Leite, professor de Relações Internacionais da FAAP, muito obrigada por explicar para a gente essas questões de uma forma tão clara. Volte sempre, até a próxima e bom trabalho por aí. Eu que agradeço, até a próxima.